Para lá que esse capítulo aqui vai ser bem grande. Depois da derrota da Yae, o Wilhelm fica decepcionado com seu próprio desempenho em batalha. O capítulo fala sobre como um poeta ou um estudioso melhora com o passar dos anos e com a experiência, mas para um guerreiro no campo de batalha, onde só a força importa, doenças, idade, talento ou até mesmo preguiça são todos irrelevantes. Não importa o que está por trás da sua força, o que é importante é se você é forte ou se você é fraco. E o Wilhelm diz que isso é porque a espada não escolhe quem a empunha. Mas aí ele lembra que nesse mundo existe sim uma espada que escolhe quem empunha ela. E a pessoa que é escolhida por essa espada justamente fica no topo de tudo e todos, sem desculpa alguma. Justamente por isso, o Wilhelm não podia aceitar que nem a idade, nem a velhice física dele poderiam ser desculpas justas. Ele tinha que derrotar aquele oponente com as próprias mãos a qualquer custo. Apesar do Wilhelm discordar, a narração afirma que aquela foi a batalha que ele demonstrou a esgrima mais formidável em décadas. De todos os shinobis que o Wilhelm enfrentou durante a vida dele, a Yae era certamente a mais habilidosa. Ela com certeza tinha treinado sem parar, mas no mundo dos combates não existe prêmio de consolação. Ela perdeu e aí é isso, né? Foi mogada e está na merda. Não importa o quanto alguém ama a espada, o amor vindo da espada não tinha nada a ver com a profundidade ou a magnitude do amor da pessoa. Como a gente vê lá na vida da Teresia, né, lá no arco 5, os irmãos dela amavam e se dedicavam profundamente à espada, enquanto ela desgostava profundamente. E ela, mesmo assim, foi escolhida acima dele. A Yae estava pendurada, sangrando, mas viva. O Wilhelm atacou para matar, mas ela não estava partida ao meio. Isso não só provava a falta de habilidade que o Wilhelm estava se culpando, mas também a habilidade da própria Yae em sobreviver a um ataque fatal em questão de segundos. O que ela fez foi que ela basicamente defendeu o coração e o pescoço com fios, né? Fez ali um colete essencialmente de fios ali para conseguir aguentar a espadada e não ser morta instantaneamente. Ainda assim, ela tá toda fatiada, sangrando um monte e muito na merda. Apesar de não muito convincente, o Wilhelm pensa que ele queria sim que ela ficasse viva, até porque os aliados dele, né, o Otto, Emilia e tudo mais, tinham sido claros sobre querer capturar os malfeitores vivos. Nessa hora a Yae começa ali a reclamar, né, ela solta um suspiro de dor e abre os olhos. O Wilhelm primeiro se posiciona, né, já que ele não vai ficar descuidado perto de um shinobi, mas olhando bem para ela, ele sabe de todos os anos de batalha que ele já teve e a gravidade dos ferimentos que ele causa em alguém. E ele sabe que então, com isso, ela não tá em condição de lutar e ela literalmente não consegue fazer nada. Aquilo era só um blefe para deixar ele assustado. O Wilhelm, assim como o Subaru, assim como a Emilia, acha que o Aldebaran tá agindo pelo luto dele, e o Wilhelm até que entende completamente. Ele sabe como que é perder o amor da vida dele e fazer muita merda por conta desse luto. Mesmo assim, ele não acha justificável que o Aldebaran esteja colocando o mundo todo em risco, principalmente quando a pessoa que está sendo diretamente afetada é um benfeitor dele, né? No caso, o Subaru, que ele fala, ah, você é meu benfeitor, tu me salvou, Subaru. Com isso, a Yae solta uma frase confusa ali pro Wilhelm, dizendo que ela, não queria ter te arrastado até aqui embaixo. Grande arte de decepção. O Wilhelm primeiro teria deixado isso passar se o comentário tivesse sido direcionado a ele e sobre a batalha, né? Se ela tivesse decepcionada que ela teve que usar todas as cartas na manga e ainda perdeu. Mas não parecia ser direcionado a ele isso. Ele ouve um grande estrondo vindo de cima e começa a fazer os saltos na parede lá para subir o do poço para chegar e checar na Felt. Estava sendo estrangulada por uma armadilha que a Yae tinha preparado. Provavelmente aquela armadilha era para caso a luta durasse tempo demais e aí ela ia distrair o Wilhelm, porque o Wilhelm ia falar, nossa, eu preciso salvar a Felt. Ela atacaria por trás e poderia vencer, só que o Wilhelm ganhou dela muito cedo. Então a armadilha se acionou sozinha, só que com muito menos força. Força bastante ainda para estar estrangulando a Felt, mas não força bastante para que o Wilhelm não conseguisse facilmente cortar. Porém, quando ele tá prestes a ir cortar e se aproximar, a Felt tá tentando dizer algo para ele, não pedindo ajuda, mas sim dizendo para ele correr. Com isso, um enorme braço de dragão estourou a parede e acertou o Wilhelm. O capítulo então passa a gente pro ponto de vista do Henkel, que tá falando que ele tinha algumas reservas com o plano do Aldebaran de soltar um arcebispo. A Yae também parecia só saber a mesma coisa que o Henkel, só que ela tava totalmente fechada com o Aldebaran. O Henkel mesmo pensa que essa obsessão dela é meio doentia, mas como já é normal do Henkel, ele logo em seguida começou a se culpar, falando que não faz sentido ele chamar a obsessão da Yae de doentia, quando ele tá traindo o reino e traindo o mundo todo pra salvar a esposa dele. No mínimo, a dele também poderia ser chamada de doentia também. E aí ele continua fazendo o normal do que o Henkel sempre faz, né? Ele começa a cair num loop em que ele fica se autodepreciando, ao ponto que ele começa a ter uma forte dor de cabeça, que é revelado pra gente
que é algo bem comum quando ele começa a pensar sobre tudo que ele tá fazendo e que ele é um bosta, e aí ele começa a pensar mal sobre si mesmo, aí começa a dar dor de cabeça, e geralmente é aí que ele se afoga na bebida, porque ajuda ele temporariamente a esquecer essa dor e essa culpa toda. Mas agora ele não poderia beber, ele teria que se manter sóbrio, porque a hora pode finalmente estar chegando. Ele pensa sobre como a Luana não mudou nada desde que ela dormiu, coisa que a gente já sabe tem tempo, né, que apesar da situação dela não ter nada a ver com os arcebispos da gula, os sintomas são exatamente iguais. Toda a questão de ficar ali num coma, não acordar, o corpo não parecer envelhecer, né, não ser afetado pela passagem do tempo. O Henkel pensa sobre como ele quer ver ela acordando, abrindo os olhos, já que atualmente ela nem consegue ficar sentada, e ele pensa que se ele conseguisse pelo menos ver isso, né, ela acordando finalmente, ele ficaria satisfeito em morrer logo em seguida, tendo a chance de queimar na memória dele pela última vez a esposa dele bem e viva e falando. Com isso, o Alcânica pergunta se ele tá sendo pessimista de novo, falando que a vibe que ele tá sentindo do Henkel é que o Henkel deve estar pensando merda sobre si mesmo. Isso porque o Henkel tá montado no Alcânica e os dois estão lá no céu, escondidos, acima das nuvens, rodeando a área da capital. Lógico que era arriscado deixar o Henkel sozinho com o dragão divino, e com isso, ele diz que o Alcânica não precisa se preocupar com ele. Mas o Alcânica diz que precisa sim, já que ele entende o quão frustrante deve ser pro Henkel tá na frente do prêmio que ele tá tanto de olho, mas não poder fazer nada. Então o Alcânica diz que esse papo dele ficar ali tentando subir o astral do Henkel e tudo mais, é pra ser meio que os freios pra não deixar o Henkel fazer nenhuma loucura de tentar esfaquear o dragão. Então o Henkel fala que se for o caso, né, o papo todo de preocupação realmente é só uma mentira mesmo. E aí o próprio Alcânica fala que o fato deles estarem voando super alto é meio que também um plano pra impedir o Henkel de fazer qualquer loucura, já que mesmo que ele fosse maluco e tentasse esfaquear o Alcânica, eles iam cair e aí o Henkel ia morrer, né, da queda. O Henkel tenta meter o louco falando, mas e se eu for maluco pra te esfaquear mesmo assim e tentar furar teu coração? Mas o Alcânica diz que ele nunca faria algo assim, porque o Henkel é uma pessoa decente demais pra fazer algo do tipo. Olha, as pessoas decentes e normais sempre consideram o medo. Eu já conheci bastante gente com parafuso solto, e você nunca vai ser como eles, tá, ô velhão? Ser chamado de decente pelo grande dragão divino aumentou ainda mais a dor de cabeça do Henkel. Na situação dele, nada no caráter, situação, personalidade dele poderia ser chamado de decente, nem de nenhuma outra qualidade positiva. Ele não era decente, muito menos honesto, e justamente por isso foi que ele aceitou a proposta do Aldebaran após a morte da Priscila. O Henkel nunca jurou lealdade para Priscila. O relacionamento dos dois sempre foi uma cooperação pensando em interesse mútuo, mas enquanto o lado dele era claro, o benefício que ele ganharia em troca, ele nunca saberia o que a Priscila viu nele para aceitar a aliança, o que ela estava ganhando em ter o Henkel ao lado dela. Apesar disso, ele via claramente as qualidades de uma rainha na Priscila, e junto disso, a esperança de conseguir o sangue do dragão. Mas junto da vida dela, a esperança se foi, né, quando ela morreu em Volachia. Por isso, a proposta do Aldebaran pareceu até que boa demais. Na primeira vez, ele perdeu a chance dele devido a um erro bobo. O sentimento de desesperança que tomou conta dele era difícil de se esquecer. Então agora, tendo uma segunda chance, ele teria que agarrar qualquer possibilidade, não importasse o quão vil e distorcida ela fosse. Com certeza, decente não era algo que se aplicava a ele. O Alcânica de novo comenta sobre o Henkel tá ficando cabisbaixo, dizendo que ninguém gosta de um velho rabugento e que dificulta tudo, dizendo que essa mentalidade do Henkel era tipo um boomerang, não importa o quanto o Aldebaran tentasse botar ele pra cima, o cara voltava a pensar merda sobre si mesmo logo em seguida. Então ele tinha desistido de tentar. Mas o que o Henkel mais queria era justamente isso, que ninguém amasse ele. Lógico que ele não é idiota ao ponto de dizer que nunca foi amado. Ele foi amado bastante desde que ele nasceu, foi amado por diversas pessoas desde então, mas ele falhou em retribuir esse amor. Ele considerava até que traiu esse amor que ele recebeu. Isso vai ser um pouco mais abordado em outros capítulos ali um pouco mais pra frente, mas só um pequeno exemplo, a questão toda do Wilhelm esperar que ele fosse muito foda na espada e ele não gostar tanto assim de lutar, é um exemplo dele sentir que traiu o amor que ele recebeu. O Alcânica diz que queria aproveitar que os dois estavam ali a sós pra checar algo com o Henkel, e reclama do Alcânica não calar a boca nunca. E aí o Alcânica diz que ele provavelmente não gosta do silêncio, porque ele passou tempo demais com alguém que não calava a boca nunca. De quem será que ele tá falando, né? Achando que eles finalmente vão acabar mudando de assunto, o Henkel pergunta o que o Alcânica queria perguntar, e ele pergunta justamente sobre a resistência anormal do Henkel, e pergunta se ele sabe o motivo disso. O Henkel percebe que ele ficou na merda, achando que eles iam mudar de assunto, mas isso também tá relacionado ao assunto anterior ainda, e a dor de cabeça dele continua ali martelando fortemente nele. Ele obviamente tá ciente do quão anormal era ele e a situação dele, e a razão disso acontecer, principalmente, dentre os vários pecados cometidos pelo Henkel na vida dele, aquilo era uma punição por um especialmente grave. O sono eterno da Luana foi sem dúvida o começo da divisão da família Astria, só que mais decisivo ainda foram os acontecimentos de 15 anos atrás. Em meio a Teresia ir lutar contra a baleia, a transferência da
da proteção divina e a própria morte da Teresia, servindo de impulso adicional para todos esses problemas, teve o sequestro da filha de Forge Lugnica. Saindo um pouco da narração aqui para falar um pouquinho aqui com vocês, na época que esse capítulo saiu, nasceu um meme aqui no canal para quem acompanha as lives, né, falando dos capítulos mais recentes quando eles saem. Na tradução que tinha sido feita lá com ChatGPT, Google, essas porra que o pessoal usa para ler quando o capítulo sai e não tem uma tradução feita por gente ainda, tinha ficado uma tradução toda esquisita, porque logicamente o Tapei ainda quer brincar com aquela ideia de que a gente não sabe exatamente quem foi, a gente sabe, mas a gente não sabe exatamente quem foi que participou disso, e o Henkel é o maior suspeito, ele ainda era o maior suspeito na época, e ele meio que continua sendo, entre aspas. E o capítulo quer brincar com isso, falando que ele cometeu um grave erro naquela noite que a criança desapareceu, um erro imperdoável. E aí o capítulo, né, nessa tradução mais quebrada dizia: ele fez algo horrível naquela noite, a noite que a criança sumiu. Ele fez algo horrível, algo imperdoável pro reino todo. Nossa, o que será que foi? A filha do príncipe sumiu naquela noite, a mesma noite que ele fez algo terrível. Então eu faço questão de trazer isso aqui pro vídeo pra virar uma piada até com quem só acompanha pelos vídeos. É a coisa terrível que o Henkel fez, que a gente tem certeza de que não é o sequestro da criança, mas o capítulo quer muito que você ache que é o sequestro da criança. E eu digo que a gente sabe que não foi ele, porque a gente tem ali uma side story da Felt, que a gente vê do ponto de vista do velho Ron, que ele recebeu a Felt de alguém com cabelo loiro e olho vermelho, que são as características da família real. Então se foi o Henkel, o cara teve que botar lente de contato e pintar o cabelo rapidamente ali por, tipo, 2 horas, ou botar uma peruca, ou foi realmente alguém da família real, que é bem provável que tenha sido um dos irmãos do Forge, provavelmente, ou talvez até o próprio Forge, não tenho certeza, porque nunca é revelado quem exatamente é, não foi ainda, pelo menos. De qualquer forma, agora no capítulo traduzido bonitinho por pessoas, ficou menos engraçado, ainda diz exatamente a mesma coisa, tipo, ai, ele fez algo terrível, mas agora fica um pouquinho menos embaralhado, tipo, oh, talvez seja criança, talvez não seja, não, dessa vez é só, tipo, ele fez algo terrível naquela noite. De qualquer forma, o capítulo fala justamente isso, que naquela noite ele cometeu uma traição imperdoável, mas que logo em seguida ele cometeu o pior erro possível. E isso tornou a traição dele irrelevante. E o Henkel de hoje em dia é o resultado da punição divina recebida por isso. A gente não tem mais detalhes sobre isso, mas então pelo que dá a entender é que o Henkel fez essa tal traição imperdoável, mas logo em seguida ele pisou na bola, o que desfez a traição, porque, né, fez a traição ser irrelevante. Então talvez ele tenha desfeito a traição. Tem gente que teoriza que ele derrubou o sangue de dragão que tinha na capital nele mesmo, ou coisa do tipo. Mas aí não faz sentido ter saído esse caso do sangue do dragão, porque ele, né, tava fechado com a Priscila pra conseguir o sangue de dragão da capital. Se ele já tivesse usado o sangue de dragão nele mesmo sem querer, não faz sentido ele estar atrás disso. Então, sei lá, é meio confuso. De qualquer forma, a resistência do Henkel é por causa de algo que ele cometeu naquela noite terrível, há 15 anos atrás. Ele fez algo terrível, e por isso agora ele é super resistente. O Henkel, então, para de ficar pensando tudo isso, era só o Henkel pensando, refletindo. E diz que não tem por que contar pra Alcânica isso. O Alcânica finge que vai contar pra Aldebaran e falar: ah, vou cancelar o acordo, então você não vai ganhar sangue de dragão nenhum, porque você não quer cooperar e me contar seus segredos. Nessa hora, o Henkel tranca o cu, mas ele fala: não, é mentira, é zoeira. Eu tenho vários segredos que eu não posso contar pra você, então tudo bem você ter uma coisa ou outra que você não pode contar pra mim também. Tá suave. Mas antes que eles pudessem continuar essa conversa, eles são cortados quando o Alcânica sente algo acontecendo e manda o Henkel se segurar. Ele começa a descer disparado em direção ao chão e a onda de choque do vento prende o Henkel no corpo do Alcânica. Talvez ele usou mana pra prender isso, pro Henkel não sair voando, mas é irrelevante. Quando o Henkel consegue perceber onde eles estão, o Alcânica já tá com o braço enfiado na parede da mansão, e aí a gente volta finalmente para o que tava acontecendo ali. Porra, isso tem que ser zoeira. Não, você tá de putaria comigo, né? Como é que você fez isso? As garras do dragão divino, mais robustas e mais afiadas do que a maioria das lâminas do mundo, haviam sido cortadas e reduzidas a pó bem ali. Em posição de batalha, armado com suas 2 espadas, estava o ser que havia dado um parry nas garras do dragão divino e aparado as unhas dele, o demônio da espada. O cara deu um parry no dragão divino. Mas logo em seguida o capítulo volta pro ponto de vista ali do Wilhelm e revela pra gente que os braços dele estão dormente. Ele deu o parry, que já é algo absurdo que não deveria nem ser possível, mas pelo menos deixou os 2 braços dele dormente. Com isso, o Wilhelm agradece o aviso da Felt, né, que avisou ele que o Alcânica tava vindo e por isso ele conseguiu se defender. Graças a ela priorizar ajudar ele ao invés de pedir por ajuda. Mas o Alcânica mesmo corta ele e fala: irmão, isso não é um ataque que se defende, não importa se te avisaram antes ou não. Não era pra você conseguir defender essa porra, que merda que você fez. O Wilhelm tenta ir salvar a Felt, que tava, né, sendo estrangulada pela corda, mas o Alcânica mesmo tinha salvo ela. O ataque era pra realmente atacar o Wilhelm, mas o objetivo principal era soltar a Felt da corda, na verdade. O Alcânica desceu ali pra salvar ela. Isso primeiramente deixa o Wilhelm confuso, achando que talvez o Alcânica seja aliado, mas a Felt confirma que ele não é aliado, ele só
só quer salvar a Felt, mas ele ainda tá no time do mal. O Wilhelm e o Alcanica conversam sobre como o Alcanica está ali, ele não pode ajudar o Aldebaran que tá lá com a Emília, e o Wilhelm menciona que o dragão divino tá falando diferente desde a última vez que ele viu o Vulcanica há 40 anos atrás, lá na batalha contra o Stride, dizendo que o Alcanica claramente era outro dragão, já que falar outra pessoa não parecia certo, então ele falou, você não é outra pessoa, não, você é outro dragão, sendo que claramente ainda ali é meio que o Vulcanica. O Alcanica zoa usando um ditado falando sobre alguém pode mudar muito em 3 dias, é um ditado lá em japonês, que fala tipo, se você não ver um homem por 3 dias, fique atento, hein, ele pode estar diferente quando você ver ele. Depois ele fala outro sobre como as garotas podem mudar muito no verão, e por fim ele fala que 40 anos é coisa pra cacete. Basicamente ele mete uma piadona enorme pra falar, eu sou Vulcanica sim, cara, é que em 40 anos a minha voz mudou, eu passei pela puberdade. O Wilhelm então questiona o Henkel, que tava ali se escondendo, questionando por que ele tá confiando no Aldebaran, que traiu as vontades da própria Priscila e até de quem se preocupou com ele, né, que é o Subaru e companhia. E todo mundo até esse momento, o cara basicamente é um grande mentiroso, por que o Henkel tá acreditando que ele vai entregar o sangue de dragão? Ei, calma aí, cara, eu sei que é meio duvidoso, mas não é bem assim, você tá sendo preconceituoso com o Aldebaran. Excelentíssimo dragão divino de Lugnica, eu não tô falando com você no momento. Sim, o Wilhelm só manda ô Vulcanica, eu não tô falando com você, cala a boca, porra. Ele continua cagando ali na cabeça do Henkel, falando que ele provavelmente nem pensou nisso porque o Henkel é burro, dizendo que ele só se esconde e foge de tudo que é desconfortável pra ele, tanto que naquele momento o Henkel não tava nem conseguindo olhar na direção do Wilhelm. Mas nisso o Henkel mesmo estoura, dizendo que o Wilhelm é cheio de falar merda, fala o que ele quiser sem pensar e nada importa porque tudo que ele tá fazendo pela Luana é algo que o Wilhelm não tinha direito de criticar, né, já que o cara literalmente ficou 15 anos aí atrás de vingança e virou um babaca e xingou o neto dele criança e a porra toda, ele não tem direito nenhum de falar merda do Henkel. O Wilhelm suspira, meio decepcionado, mas também meio aliviado. Primeiro, porque o Henkel não tinha perdido todo o respeito por si próprio, deixando que falassem merda dele à toa, né? Então ele ficou levemente feliz que o filho dele ainda tem dignidade o bastante pra se defender. Segundo, que o Henkel também não quis nem inventar nenhuma desculpa por estar com traidores e tudo mais. Ele foi bem sincero e falou, tô fazendo isso pela minha esposa e ponto. E terceiro, porque nessa explosão de raiva, o Henkel finalmente teve coragem de olhar na cara do Wilhelm. Só que o Wilhelm não tá satisfeito, ele quer mais justificativas. E ele quer sim uma confirmação de que ele tá atrás do sangue pra ajudar a esposa. Mas como é normal do Henkel, ele tem essa explosãozinha de raiva e depois volta a ficar com vergonha, com medo de estar confrontando o pai dele. A Felt então entra na conversa e diz que o Henkel realmente pegou o sangue pra trazer a esposa de volta e que o Henkel mesmo falou isso pra ela quando eles conversaram lá no outro capítulo. E com isso, o Wilhelm agradece ela por responder no lugar do filho incompetente dele. Isso irrita a Felt e ela reclama dizendo que ela não aceita agradecimentos que estão só disfarçando farpas pro filho deles, é assim. Novamente a Felt deixando bem claro que ela tem um problema com todos os pais da família Astra, porque todos eles são uma merda. O Wilhelm foi um pai meio merda pro Henkel, o Henkel é um pai merda pro Reinhard, ninguém presta nessa porra dessa família. Rola um papo do Wilhelm com o Alcanica falando tipo, se você for mesmo dragão divino, então por que você não tá ajudando as pessoas? E ele fala, pô, se eu tô do lado do Aldebaran, isso não quer dizer que ele tá ajudando as pessoas? Aí o Wilhelm só vira e fala, não, irmão, se fosse assim, você ia parar agora. Se parar agora aqui onde a gente tá, você sai daqui, vai curar todo mundo que tá ferido, igual você fez 40 anos atrás. Duvido que você vai fazer isso. Então tenho certeza de que você caiu nas fake news do Aldebaran igual meu filho. Com isso, ele se prepara pra batalhar. O Alcanica diz pra Felt se afastar um pouco, porque ele não vai conseguir se segurar tão bem ali numa luta contra o Wilhelm, ele vai ter que levar a sério. E a Felt diz que não tem por que ouvir o que o Alcanica diz, ainda mais depois que até o velho Ron tentou passar a perna nela com o plano dele. O Wilhelm então aproveita e tenta de novo pedir desculpa pra ela pelo infortúnio, pelo incômodo que ele pode causar. E aí ela diz, irmão, tu não é meu amigo não, vai se fuder. E com isso, a gente tem a revelação que tá sendo construída desde o começo do capítulo, falando sobre a idade do Wilhelm. Olha, mesmo que eu seja meio fraquinho, tô meio fora de forma, eu ainda sou o dragão lendário, não sou o dragão divino, fodão? Não era pra você estar pensando em outras estratégias ao invés de lutar comigo, não? Infelizmente, eu estava pensando nisso já vem um tempo. Agora é hora de eu, mais uma vez, superar uma certa lenda. Então me perdoe por usar essa oportunidade para minha conveniência. Por favor, tolere a minha companhia. Ai, não é possível que você esteja falando de... Com isso, o Wilhelm fecha seus olhos. Algo estranho e perigosíssimo de se fazer em frente a um oponente, mas o Alcanica não usaria essa chance. Isso era algo que ambos os lados daquela batalha entendiam. O Wilhelm então visualizou seus maiores remorsos. Um túmulo vazio, um céu nublado, diversas pessoas comparecendo cheias de tristezas e as palavras do rei elogiando o sacrifício em serviço da pessoa que estava, naquele funeral. O filho que não estava presente e a frustração na própria fraqueza do Wilhelm em não ter força de vontade para conseguir convencer o filho a ir até lá. E por último... Está tudo bem, honorável avô. Quando ela morreu, a honorável
Não foi nada além das palavras de uma criança. Sem maldade nenhuma por trás das palavras daquela criança que havia herdado o direito de empunhar a espada dracônica juntamente da proteção divina que era o tal do requisito. Abrindo seus olhos e encarando o dragão divino, o Wilhelm tinha um dever. Assim como salvar o reino, salvar o mundo, esse dever era tão importante quanto isso pro Wilhelm. Algo que ele só conseguiria atingir através da espada. Um dever importante, impossível de se conseguir se não fosse através da luta com as espadas. A única coisa que o Wilhelm sabia fazer na vida dele. O segredo de como devolver a humanidade pro santo da espada. Então, com a sua lâmina, ele buscava atingir um nível de esgrima que ele já tinha no passado. Na verdade, algo ainda maior. Ele almejava atingir novamente o nível de esgrima tão alto capaz de superar uma lenda. A lenda que está acima de todas as outras, esperando ele além daquele ponto. E para isso, o primeiro passo seria derrotar uma outra lenda, o dragão divino que estava em frente a ele. E por isso, ele declara seu próprio nome como Wilhelm Trias, o seu nome de solteiro, que a última vez que ele foi usado foi justamente há anos atrás, quando ele também lutou para libertar quem ele amava, do peso de ser o santo da espada. Então, quando novamente alguém que ele ama está preso por esse fardo, ele voltou, né, a esse papel, né, o papel do Wilhelm solteiro, que a única missão era salvar uma pessoa que ele ama desse fardo, desse cargo de ser um herói. Essa foi a resolução, o objetivo que ele pegou para si desde o fim do arco 5. Lá quando a gente achava que ele tava bolado com o Reinhard, ele tava bolado com o Reinhard sim, mas ele também percebeu que o Reinhard realmente está sofrendo do mesmo destino que a Teresia, né? Ele está acorrentado pelo destino de seu santo da espada e não se permite ser ele mesmo. Por isso agora o novo objetivo dele é simplesmente vencer o Reinhard na luta, já que, né, pelo que o Wilhelm sabe, foi assim que ele salvou a Teresia. Ele ganhou dela, logo ela não precisava mais ser a santa da espada e então ela estava salva para poder ser ela mesma. Mas para quem for mais esperto e mais atento, sabe que não foi só isso que salvou a Teresia. Teve outro papel essencial nisso. Mas comentem aí, vocês acham que o Wilhelm vai conseguir salvar o Reinhard? E qual foi o outro motivo que salvou a Teresia? A história já contou isso pra gente há muito tempo, mas vamos ver se vocês estão lembrados, né? O que mais, além do Wilhelm ter de fato vencido ela e falado eu vou lutar no seu lugar, você não precisa lutar, teve outro fator. Vamos ver aí se vocês lembram, então comentem também quem lembra. É isso, não esqueçam de virar membro pra ver vídeos com antecedência, hypar o vídeo pra me ajudar, compartilhar se você não tiver opção de hype ou coisa do tipo, aparecer nas lives também, que é uma boa, e que nem eu falei, né, os membros têm outros benefícios, vocês podem ver aí apertando no botão de seja membro, ele diz o benefício de cada nível. Uma luta entre o dragão divino e o Wilhelm tá prestes a começar. Será que ele dá conta? É isso, rapaziada, vejo vocês na próxima. Falou!